Fala, meus irmãos! Perfeito, gente. Sejam bem-vindos aqui. Uma honra falar com vocês. Estamos aqui com 6 minutinhos de live. Ainda dá tempo de você convidar mais alguns amigos seus para participar dessa live. Hoje eu quero entregar para vocês algumas experiências, algumas informações, algumas práticas que você já pode começar a executar logo após essa live. Vinícius de Lambari, convida aí todo mundo em peso para se conectar nessa live agora. Caderno e caneta, olha só, tem conteúdo para vocês aqui, hein? Se vocês já quiserem deixar uma pergunta, deixa uma pergunta para mim aqui em relação a esse tema. Vamos interagir bastante aqui, vamos trocar essa ideia, bater esse papo riquíssimo de informações aqui, de experiências. Muito obrigado por vocês me acompanharem aqui. Essa é a nossa live, nossa segunda aula do workshop. Semana que vem a gente encerra essa série de 3 episódios. E eu tenho recebido muitos feedbacks de vocês aqui, quero agradecer muito. Fico muito feliz em contribuir, mesmo que seja um pouquinho com vocês. É a minha contribuição, isso me deixa
extremamente feliz, grato por contribuir, fazer a minha parte para desenvolver o nosso país, desenvolver a sua vida, ajudar você a desenvolver, a alcançar esses resultados nessa fase de oportunidades. Eu quero começar esse bate-papo fazendo um convite para vocês. Todas as nossas lives anteriores estão publicadas no meu Instagram, no meu feed. E para quem ainda não assistiu às lives anteriores, inclusive o workshop anterior, aproveita para assistir. Cada live é uma sequência. Os 3 workshops são complementares. E no workshop anterior do domingo passado, a gente conversou um pouquinho sobre geração de tráfego, a gente conversou sobre mercado, a gente conversou sobre retenção de clientes, sobre prospecção de clientes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a geração propriamente dita da renda. E na semana que vem, no próximo domingo, a gente vai falar um pouco sobre a parte da gestão do seu negócio, do seu novo negócio, que é falar sobre filosofia e como você pode fazer o seu cliente se tornar a sua principal mídia, se tornar o seu principal fã. Esse é o tema do próximo domingo. Na próxima quarta-feira nós temos um compromisso marcado, eu, vocês e uma das maiores autoridades da inteligência emocional do Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca. Rodrigão deve estar aqui conectado agora. Agradecer aí ao convite aceito, e o Rodrigão vai falar pra gente, contar pra gente toda a experiência e conhecimento que ele tem e como a gente pode liderar nesse mundo dos robôs. Boa noite, Carla, Diegão. Diegão aí é o nosso Professional Branding. Para quem aí precisa começar um negócio próprio e idealizar sua marca própria, o Diegão tá aqui. A gente vai fazer esse bate-papo rico. Então pega seu papel, sua caneta, fiz aqui o script, já está prontinho aqui. Eu quero começar falando com vocês. Eu acredito bastante que o que eu mais posso aqui agregar para vocês em relação ao meu conhecimento adquirido até aqui é um pouco da minha experiência já vivida, já experimentada, dolorida, e graças à persistência, graças à dedicação, desenvolvimento, ao resultado, ao êxito. E eu já contei brevemente a minha história nas lives anteriores, eu vou ser bem breve aqui e vou detalhar uma das fases dessa minha história que vai fazer sentido para esse conteúdo aqui com vocês. Deixem aí os recados que vocês quiserem agora, fiquem à vontade. No comecinho da minha carreira, basicamente, eu venho de uma família já de empreendedores, tenho 2 pais, né, um pai e uma mãe que vieram da zona rural, não tiveram a capacidade, a oportunidade de ter o estudo que eles gostariam na infância, e foram 2 pessoas muito guerreiras que foram muito operadoras na sua carreira. Um dos sonhos do meu pai era que os filhos tivessem um diploma superior. Acredito que os pais de vários de vocês aqui tinham esse sonho de que vocês estudassem, tivessem essa oportunidade. E eu sempre fui uma pessoa dentro da minha casa, como filho mais velho, tenho 2 irmãos, que trabalhou, que viveu para ser o exemplo para a família. A origem japonesa tem muito essa questão da honra familiar, né? Então eu sempre fui muito dedicado em relação a isso. Sempre fui muito protetor da minha casa e sou até hoje em tudo que eu faço. E dos 13 aos 21 anos foi quando eu ainda trabalhava para aprender a operação de uma pequena empresa dos meus pais, até que, ao completar 21 anos, essa empresa quebrou. E eu tive que assumir os negócios da família, ainda bem pequeno, né? Um negócio muito pequeno, meio que à força, senão a gente tinha que talvez ir embora para o Japão para trabalhar, que é o que muitos descendentes fazem hoje, né? E eu acreditava muito, não só no país, mas acreditava muito na minha cidade aqui, em Minas Gerais, que é uma cidade assim, muito, muito estratégica economicamente falando. E exatamente nesse ano que a empresa quebrou, anotem aí todos os insights que vocês tiverem e vão deixando aí os insights, as chaves de vocês. Nesse ano que a empresa quebrou, foi o ano que eu prestei o vestibular, porque eu tinha certeza, eu tinha uma crença que eu precisava me capacitar para que eu fosse um bom gestor nesses negócios da minha família, que foi algo que os meus pais não tiveram como oportunidade. E prestei um vestibular
e fui estudar publicidade e propaganda. Eu acreditava que a administração, eu nunca gostei de matemática, eu sempre gostei muito do lado do português, das humanas e não das exatas. Então fui estudar publicidade porque eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia me abrir com as pessoas, transferir aquilo que eu pensava para as pessoas, e estudando um pouco sobre o escopo da universidade desse curso específico, eu descobri que poderia me ajudar a desenvolver essa habilidade de me comunicar, de vender. E aí fiz o vestibular, passei nesse vestibular, levantei um capital para fazer a matrícula para esse start na universidade, mas já tendo a certeza que eu não teria condições de pagar aquela mensalidade de R$ 530 por mês que eu precisaria pagar todo mês. Então eu levantei o dinheiro para fazer a matrícula, comecei a faculdade, no primeiro dia de aula, eu já fui com aquela preocupação de como que eu vou continuar isso aqui. Então, no primeiro dia de aula, os professores pediram para que todos os alunos se apresentassem. Nós éramos, se eu não me engano, 80 alunos naquele primeiro dia. E ao escutar todo mundo se apresentar, ali me deu um estalo. Eu preciso fazer dinheiro de alguma forma para que eu consiga bancar meus estudos. Então eu sempre fui uma pessoa muito observadora, eu sempre fui uma pessoa de falar muito pouco e muito mais observar e ouvir as pessoas. Era muito tímido, mas eu desenvolvi essa capacidade. E ali no primeiro dia de aula, eu enxerguei que existia um mercado que gostava muito de balada, de festa. O universitário é um consumidor assíduo de noite, né, de entretenimento. E ali eu falei, eu tenho um negócio aqui, uma oportunidade, porém eu não sei mexer com isso, né? Eu não gostava, não era consumidor de noite naquela época, eu nunca fui de beber e tudo mais, não tinha vícios. Mas eu tinha alguns amigos que na época já eram pessoas bem-sucedidas e com credibilidade na minha cidade, nessa área de produção de eventos. Faziam grandes shows, eram parceiros das grandes rádios daqui da região. E um desses amigos eram muito próximos a mim. Então eu fui embora desse primeiro dia e chamei ele no telefone e falei assim, Du, talvez o Du até esteja aqui assistindo essa live agora, eu sou muito grato por esse cara. E o Du era um cara que era do network, era um cara que veio de uma família humilde, tinha uma história muito... Ó, Paulinho, você sabe disso, Paulinho. Você acompanhou essa fase. E o Du, ele tinha uma experiência já, ele fazia muita promoção na rua, era aquele cara que saía para panfletar na rua, divulgar em outras festas, nas portas, nas saídas das faculdades, das escolas, dos colégios e tudo mais. E nessa época eu não tinha dinheiro. Mas ali eu descobri uma oportunidade. Então eu cheguei no Du e falei assim, Du, eu comecei a faculdade, eu tô ali dentro, tenho acesso a todo mundo, comissão de formatura, a ODA, e a universidade é muito grande. Então ali a gente consegue, eu consigo representar a Univas naquela época, para eu te ajudar a levar público para os seus eventos. Então ali eu fiz uma proposta para o Du, vamos fazer um evento junto, Du? Só que, como eu não tinha know-how ainda, eu pedi a gentileza para o Du para que eu não fosse um sócio ainda naquele primeiro evento, investindo, um sócio de participação societária mesmo na divisão de lucros. Então eu falei assim, Du, eu quero ser um parceiro seu nesse evento e eu quero te ajudar a divulgar esse evento e fazer o possível para trazer pessoas para frequentar esse evento com você. E o Du ele foi muito prestativo, já conheci o Du há muitos anos, como amigo mesmo. E ali ele aceitou, porque ele sabia que eu tinha network naquela época, não somente dentro da universidade. Por eu já ser um comerciante, né, eu já tinha um network na cidade. E ali o Du me deu uma oportunidade, a gente começou a fazer os eventos, esse evento foi um sucesso. Foi um sucesso, eu apenas como divulgador desse evento, eu lembro certinho que foi no ano de 2000, e a gente teve um lucro, eu tive um lucro promovendo esse evento de R$ 2.200. Isso naquela época. Vocês imaginem, né? R$ 2.000 para quem está quebrado, fiquei rico, né? E quando eu ganhei isso fazendo uma promoção de um evento, né? Sem ser sócio, sem risco, e fazendo apenas a migração, o network para poder direcionar esse mercado para esse empreendimento, ali virou minha chave. Então dali foi plantada uma semente de que existia não só uma oportunidade
de renda complementar, uma aventura só dentro da faculdade. Existia ali uma oportunidade de eu realizar ações para que pudessem bancar os meus estudos. Só que eu tinha muito medo de levar prejuízo em eventos, porque eu não tinha condições de suprir o prejuízo. E eu era muito preocupado em relação à minha reputação nessa fase, né? Porque eu carregava o nome da minha família na cidade. Meu irmão está aqui me assistindo, ele acompanhou toda essa fase, inclusive meus irmãos estão aqui. E como é que funcionava a faculdade nessa época? Era uma faculdade semestral. Eu não tinha uma renda extra mensal através dos eventos, então eu realizava com o do eventos um evento a cada 6 meses. Então a gente ficava um período planejando muito esses eventos. Eu ainda não tinha uma notoriedade, então eu tinha que respeitar os calendários dos outros promoters de eventos da cidade. E ali eu colei no Du para aprender. Então, na demanda que ele tinha de produção, eu colava nele, não para ser sócio ou trabalhar, mas eu colava nele para aprender todo o mecanismo da produção, da promoção. Eu aproveitava para conhecer os contatos que ele fazia nas visitas dos DAs, das rádios. Eu só era um espectador para aprender. E aí ele começou a me usar como se fosse um estagiário, porque ele já sabia que eu tinha potencial para ser um sócio que pudesse trazer resultados juntos, né? Então eu eu fiz a faculdade durante 4 anos e eu deixava de pagar as mensalidades. Isso não recomendo para ninguém, isso foi uma alternativa que eu escolhi. Então eu ficava 6 meses sem pagar a faculdade e quando acabava um semestre eu precisava pagar tudo aquilo que estava pendente dos meses anteriores para poder fazer a rematrícula para continuar a faculdade. Então ao final de cada semestre eu fazia um evento junto com o Du. E graças ao nosso trabalho ao Bom Pai, a gente conseguia levantar acima de R$3.000 para pagar toda aquela mensalidade que estava atrasada. Então eu carreguei meio que a faculdade dessa forma durante 4 anos. Me formei na faculdade e eu tinha o meu negócio. O meu negócio junto com a minha família, que eu estava à frente. Eu comecei a desenvolver as competências, o negócio começou pouco a pouco a crescer. E quando eu me formei, esse know-how adquirido nesses 4 anos de faculdade na produção de eventos, nessa empresa que eu assumi dos meus pais, era uma perfumaria pequena. E uma das vertentes de negócio da minha família inteira é uma rede de perfumarias. Então eu enxerguei uma oportunidade depois da faculdade de levar esse know-how de produção de eventos para dentro da empresa da minha casa. Foi quando a gente criou um braço dentro da perfumaria. E a gente começou a criar uma academia de formação de profissionais. Nós começamos a realizar eventos para profissionais de salão para atrair um público novo para dentro dessa empresa da minha família. E foi o que nos projetou. Essa renda extra para pagar meus estudos foi uma carreira que eu segui durante 11 anos, sendo um produtor de eventos. Eu adquiri notoriedade na cidade graças a todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui junto com o Du, depois com outros sócios. E foi onde eu capitalizei a empresa da família como uma renda complementar. Começou como uma renda extra e depois virou um negócio. E depois que virou um negócio, através da minha profissionalização, foi quando eu comecei a direcionar esse capital que eu ganhava a partir dessa outra renda para o negócio da minha família, que já tinha uma vertente para o varejo, uma vertente para o profissional da beleza. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso está coerente com o que eu quero aqui conversar com vocês, tá? Eu venho de uma família extremamente tradicionalista, que teve a sua educação lá na zona rural, junto aos meus avós, junto aos meus tios, talvez tenha até algum familiar meu aqui assistindo. E eu nunca entendi o porquê que os meus pais, como comerciantes, trabalharam tanto na vida deles, 10, 12, 14 horas por dia, para trazer não somente uma boa moradia e comida para minha casa, mas eu nunca entendi por que eles trabalhavam tanto, mas eles não conseguiam construir o patrimônio que eu entendia como símbolo de riqueza. E nos últimos, basicamente, 5 anos que eu decidi me desvincular da família depois de mais de 20 anos junto à família, foi quando eu comecei a buscar conhecimentos desde a faculdade fora da minha família. E esses conhecimentos e networking que eu adquiri fora da minha família e da minha empresa, junto à minha casa, foi quando esse conhecimento que eu adquiri fora eu trouxe e foi o que foi a maior influência
do meu êxito até aqui, tá? Então, eu entendi que isso é para você anotar. Isso é para você anotar que vai fazer sentido para você. Existiu uma época na sociedade que o símbolo de riqueza era terra. Anota aí, era terra. O símbolo de riqueza nessa fase da sociedade, a gente chamava essa fase de era agrícola, onde você fazia dinheiro e comprava terra. E aí você dava trabalho para as pessoas, em troca do trabalho das pessoas, você garantia a elas sobrevivência, comida, moradia e vestuário. Depois dessa fase agrícola, que o símbolo de riqueza era propriedade, era terra, veio a era industrial, quando as pessoas saíram do campo e começaram a trabalhar nas fábricas. Foi quando começou a produção em massa dos produtos e foi quando começou a monetização, o dinheiro vivo em si, o dinheiro físico. Então, nessa fase, o sinônimo de riqueza não era mais a propriedade. O sinônimo de riqueza era o produto que era convertido em monetário, dinheiro. Anota aí. Depois da era industrial, veio a era da informação, que é quando surgiu a tecnologia e quando nós, consumidores, começamos a ter acesso à tecnologia, à internet principalmente. Só que antes dessa fase da internet chegar até nós, esses donos de indústrias, eles já tinham acesso à internet antes de nós. Então eles tinham acesso a informações privilegiadas por eles terem condições financeiras, porque nessa fase inicial da tecnologia, os industriais eram as pessoas que controlavam a economia porque eles eram muito ricos. Então, por eles terem muita grana, eles tinham condições de comprar a tecnologia. Então, pelo acesso à internet, eles tinham informações globais, sendo que nós aqui tínhamos acesso à informação somente pelo Jornal Nacional. Então, nessa fase, quem tinha informação tinha poder. E só tinha informação quem tinha muita grana. Então, anota aí. Quando veio a era da informação, quando nós começamos a ter acesso à internet, a internet ainda não era tão acessível assim, mas vários consumidores começaram a ter acesso. E pelo acesso à informação tecnológica, nós, consumidores finais, nós começamos a adquirir know-how através dessas informações. Então, muitos consumidores, através de inteligência, começaram a desenvolver fontes de renda para não depender somente daquele trabalho único que elas tinham. Anota aí. E hoje ainda tem muita gente que pensa que nós ainda estamos na era da informação. E a era da informação passou já há algum tempo. Hoje, os estudiosos falam que nós estamos na era da transformação. Anotem aí. Por que era da transformação? Porque nós estamos na era do relacionamento, a era do networking. Nós estamos na era do desenvolvimento pessoal. Nós estamos na era de olhar para dentro. Nós estamos na era de começar a usar a nossa inteligência e não permitir mais que outros usem a nossa inteligência para ganhos próprios. Então, a partir dessa era nova que nós estamos, tem muita gente que já tem muita informação, mas não sabe usar a informação. E é exatamente por isso hoje que quem não sabe usar tanta informação, não sabe gerir tanta informação, a gente pode solicitar auxílio, aí vem a riqueza do network, a gente pode solicitar auxílio de quem já sabe organizar as informações, que são os caras que já têm resultado. Anotem aí. Se está fazendo sentido para você o que eu estou falando, pega esse aviãozinho aqui, vamos mandar para 5 pessoas que também precisam, porque agora eu vou começar a falar sobre a parte principal desse nosso bate-papo. Vou mandar aqui o aviãozinho para 5 pessoas e se você acredita que vai agregar também, manda aí para 5 pessoas também. Beleza.
Escrevam aí se está fazendo sentido para vocês. Olha só. Fazendo uma analogia, entendendo agora as fases, né, essas eras, existem basicamente dois perfis de pessoas quando a gente fala de negócios. Existe o perfil daquele cara que é o tomador. O tomador tem a mentalidade lá daquela era que o poder era ter terra, ter posse das coisas. E nós temos um outro perfil, que é o perfil do doador. Eu não me digo doador no sentido de caridade, eu falo do doador no sentido de pensar também no crescimento do próximo. E dentro dos negócios mais sustentáveis hoje, os negócios que mais crescem de forma sustentável são os negócios onde a gestão é unilateral. Onde todo mundo tem capacidade para fazer a empresa crescer. E não mais aquela forma de gestão hierárquica, que é a gestão do tomador. Os negócios modernos hoje têm uma gestão horizontal, pautada em feedback, pautada em melhoria contínua, pautada em mim, gestor, ouvir o que o meu colaborador pode me falar para melhorar, ele pode me cobrar para poder fazer melhor, ouvir o meu cliente final para entender como é que eu posso fazer para melhorar minha operação por ele, melhorar o meu produto por ele, ouvir o meu cliente se o meu colaborador está fazendo o trabalho da forma correta, falar para o meu cliente o seguinte: se esse negócio fosse o seu, o que você faria de diferente que eu também quero fazer? Os seus colaboradores e os seus clientes, eles participam do crescimento da empresa. Essa nova forma de gestão. Anota aí. Para você que quer mudar sua realidade financeira hoje, ou para você que já tem a sua estrutura financeira construída, montada, para você que já vive bem e que hoje tem a possibilidade de ajudar mais pessoas a também fazerem a mesma coisa, existem basicamente 3 fases da vida financeira de qualquer pessoa. Anotem aí. E todos nós precisamos passar por essas etapas até chegar na última etapa. Dificilmente você vai conseguir pular essas etapas. Então isso demanda tempo. Demanda tempo por quê? Porque você vai desenvolver essas competências para isso. Então a primeira etapa da vida financeira, nós chamamos essa etapa de segurança. Segurança. Nessa etapa chamada segurança é quando você desenvolve um sistema de geração de renda com o objetivo de manter a sua boa sobrevivência. O que seria a boa sobrevivência? Seria você manter a sua casa com uma boa comida, uma boa moradia e vestimenta. Então aí você mantém o seu alimento, o seu fator de segurança e conforto, que é a sua casa, e vestimenta para você não passar necessidade no sentido de frio. Primeira etapa é essa. Eu não estou falando aqui de você rasgar dinheiro, estou falando de você aqui viver com o mínimo necessário. Então, se tem alguém aqui que está trabalhando muito e não está conseguindo se manter, alguma coisa está muito errada. A segunda etapa da vida financeira. Anota aí. Anota aí. Então, a primeira etapa, segurança financeira. Segunda etapa, a gente chama essa de segunda etapa de independência financeira. O que seria independência financeira? É quando você cria uma ou algumas fontes que geram renda para você e que, além de manter a sua boa sobrevivência, você começa a ter o que a gente chama de liquidez.
E além disso, além de você conseguir se manter e ainda sobrar um pouco, você melhorar sua liquidez, você começa a entender nessa fase da independência financeira que você tem condições de criar o seu próprio sustento financeiro sem depender da ordem de um terceiro. Anote essa chave. Independência financeira é uma das fases que você descobre que você tem total capacidade para ter controle sobre o seu dinheiro. E quando eu falo controle, eu digo respeito à entrada, ao quanto você ganha. Então você passa a entender que você tem capacidade para ganhar o quanto você precisa ou o quanto você quer. Então, entrada de capital. E controle também diz respeito à saída de capital. Porque você entende, nessa fase da independência, que dinheiro não foi feito para gastar. O principal propósito do dinheiro não foi feito para gastar só para adquirir bens. Porque gastar dinheiro para adquirir bens é a mentalidade do dono da terra lá de trás. Os jovens, a mentalidade nova dessa nova era, entendeu que dinheiro foi feito para você viver melhor. E para que você utilize o dinheiro para viver melhor, você tem que respeitar essas etapas. Então, a segunda fase, independência financeira. Segunda fase, aliás, terceira fase. Terceira fase a gente chama de liberdade financeira. Liberdade financeira, os gurus da educação financeira dizem que nessa fase é aquela que você já construiu uma estrutura de capitais que você trabalha se você quiser, quando você quiser, com quem você quiser e onde você quiser. Para que você adquira liberdade financeira, você precisa construir um sistema financeiro que te gere renda passiva. Que gere renda para você, que multiplique renda para você sem o seu tempo dedicado a ela. Lembrando, dificilmente você vai conseguir pular essas etapas porque é necessário passar por todas elas para você desenvolver essa capacidade. Baseado no entendimento dessas três fases, existe um perfil de pessoa que ama gastar dinheiro. Anota aí. Existe um perfil de pessoa que ama gastar dinheiro. É aquele cara que ama comprar. Comprar. Sabe para quê? Para atender um sentimento, uma emoção. Para cobrir um vazio emocional. Então existe uma pessoa, um tipo de pessoa que ama gastar, que trabalha para gastar dinheiro. E na mente dele, quanto mais ele gasta para adquirir coisas e ter um sentimento legal, um bem-estar sentimental, ele está vivendo bem. Mesmo que não sobe dinheiro no final do mês. Enquanto isso, tem um outro cara que entendeu que a venda transforma a vida dele. Então tem um cara que ama gastar e tem um cara que ama vender. Existe um livro chamado Independência Financeira, que é um best-seller escrito por Robert Kiyosaki, que é um americano, que ele fala exatamente sobre isso. Ele explica sobre como funciona o fluxo financeiro do mundo. 4 perfis de pessoas, 2 perfis têm um padrão de gastar dinheiro, quanto mais ganho, mais gasto, e 2 perfis de pessoas que têm o perfil de venda e multiplicação. Anotem aí. Portanto, na inteligência financeira, para quem quer alcançar liberdade financeira, entendeu que dinheiro não foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para multiplicar. E como é que você multiplica dinheiro? Você multiplica dinheiro quando você multiplica tempo. Anote aí. Como é que você multiplica tempo? Quando você compra tempo de terceiros.
para você delegar atividades. Pega essa chave, escreva aí se está fazendo sentido para você. Qual que é a diferença, o que está por trás da mentalidade de quem gosta de comprar e de quem gosta de vender? Quem gosta de comprar, que está aqui, quem gosta de comprar, de gastar, representa o coração. Anote aí. É o cara que é movido pelo sentimento, pela emoção. O cara que ama vender, que é o cara que multiplica, é o cara que constrói uma vida de abundância, é o cara que é o cérebro. Cérebro, coração. Os fortes, emocionalmente, sempre vão vencer os mais fracos emocionalmente. Anota isso aí. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Talvez sinta um pouco de desconforto pelo que eu estou falando aqui. Mas a escola não vai falar isso para você. O presidente da república não vai falar isso para você. Talvez o dono da empresa que você trabalha não vai falar isso para você. Se esse dono dessa empresa for tomador. Se esse cara for doador, ele vai te ajudar a ter o seu próprio negócio. Anota aí. Se está fazendo sentido para vocês. Dá um feedback aqui no bate-papo. Estamos com quase 40 minutos de live, temos mais 20 minutinhos. Fica até o final, que o principal é o que vai vir no final. Eu amo vender e amo gastar. Como eu controlo isso, Eric? Perfeita a pergunta, Nayara. Segura um pouquinho isso aí que eu já vou te falar. Vamos lá, gente. Várias pessoas aqui querem começar um próprio negócio ou um novo negócio ou querem expandir o seu próprio negócio, certo? Anota o que eu vou falar para você aqui. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso no próximo domingo, que eu falo sobre filosofia, propósito e como você faz o seu cliente virar sua mídia. Mas eu quero deixar aqui um gatilho para você, para mexer com você, para você não faltar o próximo domingo. Olha só. O seu melhor negócio, anota isso. O seu melhor negócio já está dentro de você. O seu melhor negócio está dentro de você. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque todos vocês que estão aqui nessa live comigo hoje, que eu agradeço muito essa companhia de vocês, é muito valioso para mim. Você consegue começar um próprio negócio partindo de dois princípios seus mesmos. Um deles a gente chama de habilidade. Todos nós aqui, nós temos habilidades que são distintas e únicas. O que significa habilidade? Habilidade é saber fazer. Então, com alguma habilidade que você já tenha, você pode fazer essa habilidade monetizar para você. Anota aí. A habilidade é saber fazer. Então você consegue começar um próprio negócio partindo de uma habilidade nata que você já tenha. Segunda forma de você empreender, partindo do que você já tem dentro de você. Eu chamo de competência. Competência. Sabe o que é competência? Competência é saber resolver. Ou você começa um negócio que está dentro de você por uma habilidade que você já tenha, ou por uma competência que você já tenha. A competência está ligada a experiências, desafios que você já conseguiu resolver, sobressair, e você consegue transferir isso para as pessoas, ou de forma doadora, ou fazer isso virar um negócio. Dentro dessas duas vertentes que já está dentro de você, habilidade ou competência, você consegue empreender partindo, eu já disse isso na semana passada, você consegue empreender, começar um próprio negócio,
além de habilidade ou competência. Isso está dentro de você, para você definir isso, para criar um produto. A solução. Depois eu falo do mercado, certo? Então, começo por aqui e vou definir para quem eu vou ofertar isso aqui. Você vai oferecer isso, esse produto ou esse serviço, essa habilidade ou essa competência, que vale muito dinheiro. Ou no mercado que não é atendido. Então você pode criar, por exemplo, um serviço inovador. Ou você vai ofertar essa competência ou habilidade em um mercado que é mal atendido. 43 minutos de live, temos mais 16 minutos. Manda esse aviãozinho para mais 5 pessoas, se está fazendo sentido para você. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui do que aconteceu comigo, tá? Nós estamos exatamente 4 meses de pandemia. Eu li uma frase no começo da pandemia que as maiores empresas surgiram dentro de uma garagem. A partir de agora, os maiores negócios vão surgir dentro de um quarto. Eu estou montando aqui na minha casa um quartel-general. Nesses 4 meses, só aqui dentro da minha casa surgiram 4 novos negócios. Um desses novos negócios eu quero aqui compartilhar com vocês. Veio a fase da pandemia, fechou tudo, a gente ficou super assustado, preocupado com o futuro, né, com a incerteza, ninguém esperava isso. E aqui em casa a gente começou a todo dia fazer pedido em estabelecimentos delivery. Então um dia a gente pedia pizza, um dia a gente comia lanche, outro dia a gente pedia comida. E aí teve um dia que eu e a Fernanda, junto com os pais da Fernanda, a gente falou assim, vamos pedir pastel em algum lugar? Tô com vontade de comer pastel. E aí a gente listou na cidade os possíveis lugares que ofereciam pastel na cidade, porque aqui a gente é a terra do pastel, né? Minas é a terra do pastel. E aí a gente pesquisou 2 lugares, e um desses 2 lugares era um lugar já tradicional na cidade. A gente pediu o delivery, demorou cerca de 40 minutos para chegar, e além de demorar, o produto pastel veio embalado num papel pardo, que a gente está habituado a ver, embalado numa sacola branca plástica. E chegou numa condição, aliás, chegou sem condições da gente comer. E ali, qual que foi a primeira percepção que eu tive como cliente? Isso é uma falta de respeito, porque nós estamos pagando, a gente não está ganhando isso aqui. E mesmo que fosse ganhado um presente, não teria condições de comer isso aqui. Isso é uma falta de respeito. Então aqui está um mercado que está sendo nem mal atendido, pessimamente atendido. Nós vamos entrar nesse mercado. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer alguma coisa do mercado alimentar. Porém, eu nunca tive a vontade de ter um restaurante, alugar um ponto, botar mesa, contratar garçom, contratar cozinheiro. Eu não sei cozinhar nada. Eu não tenho know-how disso. Eu entendo de gestão. Eu entendo de gestão e se o produto for bom, eu sei ofertar isso para o mercado por ter a certeza que o produto tem qualidade. E aí a gente já faz isso com todos os produtos, lugares que a gente tem o sentimento positivo, né? A gente já propaga isso naturalmente. Só que isso pode virar um negócio, né? Isso eu entendo, isso eu enxergo. E ali nós ficamos 15 dias em casa, imersos, testando sabores, testando massa, fazendo a experiência de entrega. E a gente entendeu que hoje, nessa fase de pandemia, o que realmente as pessoas querem comprar não é mais produto físico. Hoje, o que está por trás do comportamento de compra de todos nós é um sentimento. Nós compramos por uma carência, para suprir a ausência de um sentimento. Então, qual que foi a nossa grande chave virada para criar o Dona Pastel? Não quero fazer merchan aqui não. Depois vocês entram no Dona Pastel e verifiquem lá o formato que a gente criou, que é extremamente inovador. Nós não vendemos produto físico, porque produto físico, um bem tangível ele é facilmente copiável. Ele é facilmente copiado. Nós vendemos uma experiência, nós vendemos um sentimento.
E o que nós vendemos hoje para o mercado é amor e carinho. Então, o cliente, quando faz um pedido, ele vai receber em casa um presente. E a cartinha da vovó. Para ele lembrar do carinho que a vovó tinha quando ela cozinhava, quando ela fazia os pastéis, quando ela fazia o bolo de fubá. O que está por trás disso é a boa intenção, é o carinho, é o sentimento, é a lembrança. Nós temos os produtos mais caros posicionados aqui no mercado, porque nós não vendemos pastel. Nós vendemos o sentimento de amor, carinho, família, gratidão, sabor, amizade, felicidade. E todos esses sentimentos, todos esses valores foram transformados em um produto físico embalado com carinho. E eu estou falando isso para vocês, dando esse exemplo, não é porque eu quero fazer merchan aqui. Eu estou falando para vocês que o nosso core de negócios hoje, o nosso core, o seu core de qualquer negócio que você for abrir, inaugurar hoje, o seu core se chama relacionamento. O seu core se chama desenvolvimento pessoal. Porque o que as pessoas precisam hoje é de relações verdadeiras. É de relações como a gente tem a relação com a nossa família. A gente quer viver experiências onde a gente se sinta bem, a gente se sinta feliz. Esse bate-papo nosso aqui é uma forma de eu transferir aquilo que eu acredito. Contribuição daquilo que eu acredito. Talvez eu não esteja aqui agradando e falando que todo mundo aqui acredita também. Mas esse programa, esse movimento do empreendedor solidário foi uma sacada, um insight que eu tive, uma forma de transferir aquilo que eu e grandes amigos empreendedores também, que têm experiências incríveis, que também compactuam com essa mesma visão. Então, se você amanhã quiser ofertar qualquer coisa para o mercado, você não está ofertando produto físico. Verifica que tipo de sentimento você quer despertar no seu cliente. Esse é o propósito. Ontem eu fiz uma live rápida de 15 minutos, um for time 15 minutos com o Vitor Ongarato, um sócio do nosso time, um cara que vem do ramo de churrascaria, foi um dos pioneiros da churrascaria no estado de São Paulo, faz parte do corpo, nossa rede de academias também, grande líder de negócio, e eu falei um pouco sobre isso. Se você não assistiu, está publicado na nossa live para você assistir também. Temos mais 10 minutinhos aqui, eu quero deixar algumas mensagens finais aqui para vocês. Olha só. Por que você, cliente, compra algo? Você já parou para pensar? Uma das inteligências que você precisa desenvolver para você não só criar um negócio de sucesso, mas para você dar um start para começar um novo empreendimento, você tem que entender o porquê que você consome. Se você não entende o porquê que você consome, você nunca vai saber direcionar o dinheiro que você ganha. Anota isso. Se você não descobrir o porquê que você consome, você nunca vai saber como direcionar o que você ganha. Porque a maior parte do dinheiro que você ganha e que você direciona por causa de um sentimento, por uma carência emocional. Então, basicamente, o ser humano, eu falo isso porque eu sou publicitário e na publicidade a gente estuda muito sobre psicologia do consumidor. Além de eu ter estudado bastante a PNL para fazer autoanálise, para poder melhorar meu comportamento. As pessoas consomem por dois motivos. Ou as pessoas consomem por necessidade. Necessidade, o cérebro diz o seguinte em relação à necessidade: eu preciso. Por exemplo, água, necessidade. Alimento, necessidade. Roupa, necessidade. Entre aspas, a roupa é necessidade. O excesso de roupa talvez não seja uma necessidade. Então as pessoas consomem por necessidade ou as pessoas consomem por desejo.
Necessidade está ligado ao nível racional. Você precisa, eu preciso, por isso que eu gasto com isso. O desejo não. O desejo está ligado a um fator emocional. O desejo está ligado ao eu quero. Eu quero isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso emocional vence o nosso racional. O eu quero é muito mais forte do que o eu preciso. Teoria de Maslow. Teoria de Maslow. Quando você entende a fundo a teoria de Maslow e traz ela para o seu comportamento pessoal, você começa a se relacionar melhor com você mesmo, você começa a se conhecer melhor. No estudo da PNL, a parte mais avançada do desenvolvimento pessoal é a espiritualidade, está aqui em cima. Abaixo da espiritualidade é a identidade. Então, quando você entende a pirâmide de Maslow, você começa a trazer para a sua identidade. Então, quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa comprar um carro do ano para você provar para alguém que você é o cara. Então, a geração de renda e a construção da sua liberdade financeira, ela não está ligada somente à entrada de dinheiro, não está ligada somente às suas fontes de renda. Liberdade financeira está ligada a como vem esse dinheiro e para onde ele vai. Então eu quero aqui, nos últimos 5 minutos, eu quero fazer aqui uma dinâmica rápida com vocês. Olha só. Imagina que você hoje tenha 14 anos de idade. Eu estou fazendo coaching com um filho de um amigo meu que tem 14 anos de idade e está fazendo exatamente isso. Imagina que você tenha 14 anos de idade e você tenha um objetivo de comprar um celular novo, um iPhone de R$1.200. Certo? Ou seja, qual for a marca. R$1.200 é a sua meta, um telefone. Só que você tem 14 anos e você não tem renda ainda. E você tem uma mesada de R$50 por mês na sua casa. Minha pergunta para você. Quais são as formas que você pode fazer dinheiro dentro da sua casa? Escrevam aí. Quais são as formas que você pode gerar renda, mesmo tendo 14 anos? Escrevam aí. Talvez lavar o carro para o seu pai e ganhar R$10 por cada lavagem. Talvez fazer bombom e vender bombons na vizinhança. Exatamente, William, fazer trufa. Vender o seu videogame. Talvez você possa olhar as crianças da vizinha, lavar o carro dos vizinhos. Então nós criamos aqui 4 formas de renda, certo? Então a primeira renda sua se chama trufa. Trufa. Segunda renda sua, olhar crianças do vizinho. Terceira renda, fala aí pra mim. Fazer picolé. Top. Fazer picolé. E a última, passear com cachorros. Então você criou 4 envelopes e você deu nome para cada envelope. Então aqui, picolé, crianças, cachorros, trufa. Então a primeira grande lição aqui para vocês. Estabeleça potes financeiros, dê nome para potes financeiros. Cada pote financeiro é uma fonte que gera renda. Então, a primeira grande lição da inteligência financeira é você, primeiro, dar nome para potes. Segundo, não misturar dinheiro das suas fontes de renda. Terceiro, definir um objetivo claro. Então, muita gente me pergunta assim, Eric,
Quero investir no mercado financeiro porque eu quero construir renda passiva. Aí eu pergunto assim para a pessoa, tá, mas você já tem dinheiro para investir? Ele fala, não. Eu falo, então primeiro você tem que aprender a fazer dinheiro. Depois que você aprender a fazer dinheiro, você tem que aprender a guardar dinheiro, segurar dinheiro, ser racional. Depois que você aprende a segurar dinheiro, antes de você querer investir, você tem que fazer o seu fundo de segurança, que os estudiosos chamam de fundo de emergência. Que a recomendação é você estabelecer o seu custo de vida vezes um ano e ter esse capital dentro de uma conta que vai assegurar a sua sobrevivência. Mas, Érico, eu não tenho condições de fazer uma renda guardada de um ano. Começa com um mês. Se você tiver R$500 guardado na sua conta, vai começar a te dar fôlego mental só de saber que tem um pouco de dinheiro guardado. E o seu trabalho é o quê? Além de separar dinheiro, fazer com que cada fonte geradora de renda faça mais dinheiro. Para que fazer mais dinheiro? Porque dinheiro sobrando em cada envelope, você consegue criar novos ovos de ouro. E lembrando, cada ovo de ouro vai chocar e vai virar uma galinha que também pode botar novos ovos de ouro. Comprar carro não é errado. Errado é você ter somente um ovinho, quebrar esse ovinho para comprar um carro antes de esperar ele virar uma galinha. Espero que essas sacadas foram valiosas para vocês. Me deem os feedbacks aqui. Vou publicar no meu feed. Temos 30 segundinhos para encerrar essa live. E eu quero agradecer muito. E espero vocês para a próxima quarta-feira, às 9 da noite. Próximo domingo, às 8 da noite, para encerrar essa série de 3 lives. E estou muito feliz de estar com vocês aqui. Espero ter contribuído essa noite com todos vocês. Tamo junto e precisando de mim é só da missão que eu tô junto com vocês. Valeu demais!